Olá pessoal, hoje dia 9 de fevereiro de 2022. Vamos tratar hoje da viagem do presidente Bolsonaro à Rússia. Este é um vídeo que não é um vídeo partidário, mas é uma análise fria da situação geopolítica mundial face a essa viagem do presidente. O presidente brasileiro fará viagem à Rússia entre os dias 14 e 17 de fevereiro, num movimento, na minha opinião, totalmente imprudente de se encontrar com Vladimir Putin em Moscou. Inscrevam-se no canal, deem seu like e compartilhem com suas redes sociais. Jair Bolsonaro provocou descrença e indignação de diplomatas europeus e americanos ao insistir que seguirá em frente com uma viagem para encontrar Vladimir Putin na Rússia, apesar da escalada de crise militar ao longo da fronteira ucraniana. E essa visita é altamente questionável sob o ponto de vista geopolítico e geoestratégico e de benefícios que trará para o Brasil. Todo mundo civilizado está contra Putin na escalada que ele está movendo contra a Ucrânia e seus ataques à Geórgia, Moldávia e a atuação internacional belicosa. Putin foi educado na escola de assassinos da antiga KGB, stalinista, e usa práticas comunistas, mescladas na ideologia nazi-fascista de Hitler e Mussolini. Segundo fontes do governo brasileiro, a visita foi planejada porque Putin é considerado um conservador. Pelo governo brasileiro, viajará a Moscou no final de fevereiro para melhorar os laços comerciais. Como nós vimos já acima, de conservador, Putin não tem nada e nunca terá. Inclusive, ele já mandou matar seus adversários no exterior, mandou prender a oposição antes das eleições e, notadamente, o principal opositor, Navalny. Isso, sem dúvida, mostra uma imprudência ou desconhecimento do que está acontecendo no mundo. O presidente Bolsonaro deveria ser aconselhado a não fazer a viagem ou desistir dela. Mostrar apoio a Putin enquanto ele ameaça travar uma guerra contra a Ucrânia, que envolverá provavelmente toda a Europa e inclusive os Estados Unidos, que é o principal adversário. O Putin elegeu os Estados Unidos como principal adversário, é imperdoável do ponto de vista geopolítico e diplomático. Notem, meus caros, que os Estados Unidos da América e a Europa, junto com a China, são nossos principais parceiros comerciais. Imaginem se a continuidade da invasão à Ucrânia, porque a Ucrânia, na realidade, já foi invadida em 2014. Se essa continuidade, que eu chamo, não é uma nova guerra, mas uma continuação por meios mais maciços e violentos, essa invasão for lançada durante a visita de Bolsonaro a Putin. Seria um pesadelo geopolítico para o Brasil se uma invasão fosse lançada durante essa visita. Quero frisar bem que Putin não é conservador. E o sistema russo atual não é democrático. De democracia não tem nada. Essa viagem poderá isolar o Brasil dos parceiros do mundo civilizado. No caso dos Estados Unidos da América e a Europa, União Europeia, mais precisamente, e seus aliados, parceiros importantíssimos para o Brasil. Podem acontecer duas coisas. Ou vão ignorar a visita do presidente Bolsonaro ao ditador Putin, parece que não vai ser o caso, pois estão pedindo e alertando para o Bolsonaro não ir, ou vão criticá-lo e talvez tomem atitudes contra o presidente e o Brasil, e podem argumentar o que faz um aliado preferencial da OTAN que está em guerra ou em uma disputa militar para a Ucrânia com o inimigo declarado da OTAN. A Rússia, do ponto de vista comercial, comparada com os Estados Unidos da América e com a União Europeia, não tem peso nenhum. A Rússia não está nem entre os 10 principais parceiros comerciais do Brasil, apesar de ser nosso fornecedor de ureia, insumo importante para o adubo das safras agrícolas do Brasil. Do ponto de vista militar, onde o presidente também já disse que talvez vá fechar um negócio para comprar sistemas militares de artilharia antiaérea, especificamente o sistema de mísseis Pantsir, vai com certeza provocar discussões na União Europeia e Estados Unidos da América e aliados. Afinal, como pode um aliado preferencial da OTAN, que dá direito ao Brasil de comprar qualquer equipamento e armamento que esteja nos estoques dos membros da OTAN, no caso não está sendo usado equipamento, o Brasil pode comprar, e o Brasil pega e vai comprar armamentos do inimigo da OTAN e dos Estados Unidos da América? Que preferência existe nessa aliança do Brasil com a OTAN? São questionamentos que poderão ser levantados e acredito que vão ser efetivamente levantados. Países que compram armamento da Rússia, vou citar alguns, são Venezuela, Bolívia, Cazaquistão, Bielorrússia, Uzbequistão, Armênia, Azerbaijão, Irã, Síria, entre outros. Tudo isso colocado significa que o Brasil está mudando de lado? Estamos, tal como o governo do PT, alinhados com a Venezuela, por exemplo? Eu acho que não. Mas, na realidade, esse movimento parece dar a impressão que sim.
A viagem de Bolsonaro à Rússia, neste momento delicado, onde uma provável guerra poderá ocorrer na Europa de uma maneira mais violenta, envolvendo nossos aliados, vai parecer que o presidente do Brasil está endossando Putin e suas insanas atitudes imperiais. Por causa disso, a Rússia deverá receber inclusive mais sanções se Putin reiniciar uma guerra quente, nesse cenário atual de Guerra Fria. Porque na Ucrânia ela já existe desde 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia e Donbass. Outro aspecto importantíssimo de política interna, e que não foi considerado, o Brasil tem uma comunidade de descendentes de ucranianos numerosa. Ela é bem grande e, na sua maioria, conservadora de fato. Tem muitos votos e está olhando com indignação e desconfiança para o presidente por causa dessa viagem. Eu sugeriria ao presidente cancelar esta viagem, que de bom não vai trazer nada. O que poderá acontecer entre a Ucrânia e a Rússia vai provocar um tsunami em todo o mundo. Por isso, todos os movimentos do Brasil devem ser cautelosos e bem pensados com competência. Não existe ganho à vista para o Brasil nesse momento visitando a Rússia. Todo país tem o direito de fazer a sua política internacional e poder relacionar-se com quem bem deseja. O Brasil também tem esse direito. Mas nesse momento, essa visita será um tiro no próprio pé e colocará os países com quem temos relações e acordos internacionais contra o Brasil. Esse não é o momento certo para essa visita à Rússia. Quero destacar novamente de que esse vídeo não é um vídeo político partidário contra o governo ou a favor de alguma outra corrente política, absolutamente. Esse vídeo é um vídeo para mostrar a posição geopolítica do Brasil. Mesmo que ele não queira que tenha essa situação geopolítica, ela vai ter um significado simbólico de apoio ao Putin, que é o que o Putin quer. O Putin hoje está isolado, ele esteve nos Jogos Olímpicos, vocês viram o último vídeo que eu fiz, ele está isolado, então ele foi lá para ter um apoio do Xi Jinping, presidente da China, a retórica, então ele quer esses apoios formais, mesmo que sejam demonstrações de apoio e que não sejam apoios. E isso é ruim para o Brasil. E não é possível que o Brasil ignore esse significado simbólico dessa viagem do presidente à Rússia. Eu diria que esse não é o momento de discutir essas relações comerciais ou bilaterais, porque não vai aumentar nenhuma relação comercial, não tem nenhuma perspectiva. A nossa maior pauta de importação deles é, de fato, a ureia. Nada mais do que isso. As outras coisas são coisas pequenas e coisas poucas. É claro que eles importam muita carne do Brasil, né? Mas também não é o principal comprador de carne. E eles, principalmente enquanto a Rússia ameaça invadir seu vizinho, que tem uma população aqui no Brasil de descendentes muito grande. Claro que os países aliados do Brasil, que os Estados Unidos é um país aliado, né? A gente não pode esquecer Trump ou Biden, isso terminou, a eleição já está lá atrás nos Estados Unidos. Os Estados Unidos continuarão sendo nossos aliados, a não ser que a gente não queira. A Europa continuará sendo a nossa aliada e não vão ficar felizes com isso. E isso vai sugerir, inclusive, uma falta de respeito, porque até os embaixadores desses países já sugeriram para que o presidente não vá ao Brasil nessa época. Eles não disseram que não deve ir nunca. Nessa época, onde está esse discurso dessa possível guerra, não deve ir. E o Putin tem interesses em ter um aliado maior do que a Venezuela, maior do que a Argentina. Aliás, o presidente da Argentina esteve também na semana passada e disse o seguinte: ele ofereceu a Argentina para ser a porta de entrada da Rússia na América Latina. É claro que o Brasil não deve ser isso, né? Eles têm um governo de esquerda, nós não temos um governo de esquerda. Então, a postura tem que ser muito diferente. Então, não é o momento, não é o momento certo de fazer essa visita, né? Essa visita poderia ser feita, né? Eu não tenho nada contra, porque o Benê disse lá, você pode visitar qualquer país, pode ter a sua política, mas no meio de uma possível guerra, onde está se concentrando milhares de soldados, para possivelmente invadir a Ucrânia, não deveria. Eu acho que o presidente deveria ir fazer um apelo, né? Se ele for, ele deveria fazer um apelo. Eu gostaria de sugerir. Não posso, provavelmente ele nunca ouviu falar de mim. Isso provavelmente não. Com certeza o presidente nunca ouviu falar de mim, mas eu faria um apelo pela paz.
ou seja, que o Brasil é a favor da paz, o Brasil pede que a Ucrânia não seja invadida e que a vontade do povo ucraniano seja respeitada, como a vontade do povo ucraniano, quando fez em 2014 aquele movimento na Maidan, na Praça da Independência, lá na capital, Kiev, e em todas as cidades da Ucrânia, pediu para que saísse da esfera russa e a Ucrânia fosse entrar na União Europeia. E é isso que justamente o Putin não quer, porque a União Europeia para ele significa a OTAN, é uma outra aliança militar. E ele que está provocando a guerra, ele que começou tudo isso. Então o presidente brasileiro deveria dizer, inicialmente, e para todo mundo ouvir, em voz bem alta, que ele é pela paz, é contra a invasão russa na Ucrânia, é contra a ingerência da Rússia ou de qualquer país na Ucrânia ou onde quer que seja. Que cada povo, assim como o Brasil é uma democracia, cada povo tem o direito de manifestar-se livremente. Obrigado a todos, Deus abençoe a todos. Não esqueçam que se você não é inscrito, inscreva-se no canal, dê o seu like também, tenho certeza se você veio até aqui, você gostou do vídeo e compartilhe com suas redes sociais. Vamos rezar pela paz na Ucrânia, vamos rezar pela paz no mundo, vamos rezar pelo Brasil. Deus abençoe a todos, paz e bem.